Então, continuação de resolução de questões para Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. O que é que fala aqui na primeira questão? Ele fala: se uma casa possui os seguintes aparelhos e seus respectivos consumos diários em kWh. Então, eu tenho TV, máquina de lavar, geladeira e lâmpadas. Calcule o consumo mensal total de energia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É analisar quais informações, quais números aqui a questão nos dá. Então vamos ver aqui. Ela primeiro nos dá o quê? 3 kWh, 6 kWh, 8 kWh e 5 kWh. Então são essas informações numéricas. A gente vai lá no nosso primeiro passo. O que é que a gente vai precisar fazer aqui nesse primeiro passo? A gente vai vir aqui e mensurar, né, o que a gente vai ter de informações para calcular. Então, o que é que ele pede aqui? Ele quer saber o consumo mensal. Então, durante um mês, o quanto que esta residência está consumindo de energia com esses respectivos aparelhos. Aqui ele já nos deu o consumo diário. Então, cada valor desse aqui que eu tenho é o quanto este aparelho está consumindo durante um dia. Então, para a gente saber o consumo diário, a gente vai pegar todos os aparelhos, somar, a gente tem o total da casa. Então, eu tenho aqui o consumo diário apenas da TV, eu tenho apenas da máquina, apenas das lâmpadas e da geladeira. Só que ele quer o que ele quer de toda a casa. Então, eu somo todo mundo e encontro o consumo diário. Então, na primeira etapa vai ser o quê? Fazer uma somatória desses valores. Então, lá na TV, a gente tem o quê? Tem 3 kWh. Então, a gente coloca aqui 3 kWh. Por que eu estou usando apenas 3 kWh? Porque só fala que é uma TV. Então, assim, se fosse mais de uma TV, ele iria especificar se seriam 2 TVs, 3 TVs, 4 TVs e por aí vai. Então, vamos lá. Se aqui fosse 5 TV, então eu pegaria esse valor de 5 e iria multiplicar por 3, ou seja, eu teria 15 kWh. Porém, como a questão pede apenas uma TV, então eu vou usar apenas o valor que tem aqui na questão, que é 3 kWh. Que nem sempre a questão ela vai vir assim com o valor já de cara dado para você só somar. Geralmente ela dá um valor, mas aqui vai ter uma quantidade X de aparelhos, ou seja, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, enfim, dependendo do aparelho, ela vai especificar. Nesse caso, é apenas uma TV. Máquina de lavar, mesma lógica, é apenas uma máquina de lavar. E ela consome 6 kWh. Então, eu venho aqui e coloco 6 kWh. Quem é o próximo? O próximo é a geladeira. Mesma lógica, só tem uma geladeira nessa casa, que é o comum das casas que brasileiras ter apenas uma geladeira. Então, é 8 kWh. Próximo, lâmpadas. Nesse caso aqui, tem lâmpadas no plural. O que a gente iria imaginar? Que é mais de uma lâmpada. Só que ele não especifica aqui a quantidade. Eu não sei se é uma, se é duas. Ele não falou. Então, como ele não fala, a gente vai entender que é uma lâmpada. Só que como está no plural, entende-se que seja mais de uma lâmpada. Então, ficou um pouco meio que confuso aqui esse texto. Porém, o que a gente vai considerar? O valor que ele nos deu aqui, ó, 5 kWh. A gente vem aqui e adiciona 5 kWh. Feito isso, para a gente encontrar o quanto que essa casa consome de energia por mês, a gente vai somar todos os equipamentos. Então a gente pode repetir a unidade, como é uma somatória, a gente vai repetir a unidade. E aqui a gente vai somar, então 3 mais 6. 3 com 6 eu tenho 9. 9 com 8 eu vou ter o quê? Só lembrar, 9 com 9 é 18. Já que eu estou somando com 8, então subtrai 1. Vai ser 17. E 17 mais 5, eu pego 3, fecho 20, pego mais 2, fecho os 22. Então aqui o valor vai ser o quê? Vai ser 22 kWh. Então esse é o valor que é consumido por dia. Então esse valor aqui é por dia, certo? Então, a gente vai aqui para a segunda etapa, o segundo passo. Como é que seria o segundo passo? Agora encontrar o quanto que é gasto durante o mês. Então volta aqui na questão e veja aqui, ó, ele fala que calcule o consumo mensal total de energia.
Ele especifica qual é o mês? Não, só fala mensal. Sempre que uma questão te pedir para calcular o consumo mensal, o valor mensal e não te falar que esse mês tem tantos dias, você vai considerar que esse mês vai ter 30. Ou seja, como a só falou mensal, deixou em aberto, você não tem como assim adivinhar qual mês, só fala que quero o valor mensal. Então sempre a gente deduz que esse mês tem 30 dias. Então sempre que a questão vier em aberto, o nome mensal, você coloca 30 dias. Então seria 30 vezes o que a gente consome durante, aliás, o que, né, o pessoal da questão, da casa dessa questão aí, consome durante o dia, que é 22. Então vai ser 30 vezes 22. É só mais uma vez aqui falando sobre o mês. Agora, se a questão falasse no mês de outubro, eu sei que outubro ele tem 31 dias, então eu estaria especificando qual é o mês. Então, nesse caso, não iria usar o 30, iria usar 31. Se ela falasse no mês de fevereiro, que tem até 28 dias, então eu iria usar 28 ao invés de 30. Ou se ela falasse no mês de fevereiro, então eu iria usar o quê? O 29. Aliás, o mês de fevereiro tem até 29 dias, iria usar 29. Como ela não especifica qual é o mês, está em aberto, é só mensal, então sempre a gente vai usar o 30, certo? Então 30 vezes 22, então eu pego esse 2, multiplico por 0, eu tenho 0. 2 vezes 3 eu tenho 6. 2 vezes 0 eu tenho 0. E 2 vezes 3 eu tenho 6. Fazendo aqui uma somatória desses valores aqui, eu vou ter... Ixi, que ficou mesmo aqui em cima. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, quanto é que vai dar? Então aqui eu repito o 0, que 6 mais 0 é 6, e o 6 aqui eu desço, então vai ser 6. 6 o quê? 6 kWh. Então essa residência consome durante o mês 660 kWh. Então essa é a resposta da questão.